Seja muito bem-vindo ao podcast do Legado 145. O Legado 145 é um movimento que nasceu para ativar empresários cristãos a viverem uma vida com propósito através dos negócios, glorificando a Deus através de suas empresas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho. Dessa forma você nos ajuda, fortalece o trabalho que nós estamos fazendo aqui, pensado em você, e fica sabendo em primeira mão todas as vezes que nós lançarmos um novo episódio. Todas as semanas nós teremos aqui um convidado especial com história inspiradora de fé, sobre empreendedorismo, para compartilhar com você e te inspirar. Então, nos ajude, se inscreva no canal e ative o sininho. E o nosso convidado de hoje é alguém que tem sido instrumento de transformação na vida de muitos empresários, líderes e profissionais por todo o Brasil, com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos, coaching executivo e desenvolvimento de liderança. Ele já formou líderes, palestrou em diversos segmentos e hoje lidera o Instituto UIA, uma empresa de desenvolvimento e treinamento humano. É uma consultoria especializada também em desenvolvimento organizacional. Ele é casado com a Juliana, ele é pai de 3 filhos, ele é cristão, pregador e mentor de líderes. E ele abriu mão de uma carreira sólida, corporativa, para viver o seu propósito, ajudar pessoas a descobrirem quem são e a viverem o chamado de Deus na prática. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão, obrigado. David. Cara, que alegria ter você aqui com a gente, viu? Prazer é meu, Jonas. Obrigado. É sempre uma honra, irmão. Eu compartilho com você de vários momentos, né, de bate-papo, e sempre é enriquecedor. Eu sempre aprendo muito, né? Você tem aí um propósito de transbordar na vida das pessoas. Sempre transborda na minha vida e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente aqui. Meu amigo, e é recíproca, é toda verdadeira. Você também transborda na minha vida e o jargão da UIA é desenvolver, crescer e transbordar. Então, é o que nós fazemos como sentido da nossa vida. Então vai ser benção. Se prepare que o episódio de hoje vai ser fantástico. Meu amigo, para quem está nos ouvindo e ainda não te conhece, conta um pouquinho da história. Quem que é o David? Acima de tudo, um servo de Deus, esposo da Juliana, sou apaixonado pela minha esposa. Tenho 3 filhos, o Dani de 14, a Lívia de 7 e a Laura de 4 anos. Eu sou extremamente apaixonado por conexões, desenvolvimento humano e amo o Senhor Jesus acima de tudo. Então, essa paixão com pessoas veio de muito cedo. Desde a adolescência, eu sempre gostei de conversar com pessoas, ouvir pessoas e, de repente, eu me vejo treinando e desenvolvendo líderes, tanto no Brasil quanto fora dele, e isso impacta a minha vida como um chamado de Deus. Então, toda a técnica, tudo que eu estudei, pós-graduação, graduação, nada disso é tão poderoso quanto a conexão com pessoas e quando você tem o talento e a habilidade vinda do Espírito Santo para fazer isso. É isso que me move. Muito bom, meu amigo. E como que começou essa sua caminhada no mundo corporativo, né? Que momento você percebeu ali que Deus te chamava para algo que fosse além só do trabalho? É interessante porque eu comecei muito cedo na questão corporativa. Então, eu cresci dentro de uma corporação praticamente, comecei como aprendiz e cheguei até o último nível que eu poderia chegar, que era o nível de gestão. Tem uma equipe e comecei também a ter players globais, tanto na Europa quanto América do Sul, América do Norte. Só que o chamado para empreender, eu até quero deixar aqui para todos que estão nos assistindo, é uma inquietação progressiva. De repente, começa num ano e parece que 2 anos depois, aquela inquietação está maior. E você começa a sentir um chamado através dessa inquietação. O chamado ele vai gritar para você sempre. E você precisa ouvi-lo. É a picadinha ali, né? Pois é. E a picadinha se chama inquietação. E a inquietação, como eu disse para você, é progressiva. Chega uma hora que você mais forte, né? Não aguenta mais o chamado e você, então, é como se fosse um parto. Você é expelido para fazer aquilo que Deus está chamando você para fazer. Mas se eu puder contar um pouco da história, rapidamente, como foi Com sair certeza. da empresa e empreender, eu já estava há tantos anos
gerenciando ali o meu departamento e eu decidi que precisava dar um passo a mais. Essa inquietação estava no meu coração e um dia eu estava dirigindo o carro na rodovia Dom Gabriel e eu comecei a clamar ao Senhor e falei, Deus, até quando eu vou fazer esse caminho para chegar nessa empresa, para dar esse resultado? Porque chega uma hora que você quer viver pelo propósito. E o propósito ele precisa estar muito bem estabelecido em relação ao governo, à fé e à sua família. Então, esses 3 pilares são fundamentais. E eu me lembro que eu estava descendo o carro e aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, vamos lá, mais 18 horas, gestor não tem hora para ir embora, 18, 19 horas de trabalho que eu ia ter que enfrentar, mas vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Nossa, 18 horas. 18 horas. Sim. Já chegou dias que eu saía 2, 3 da manhã da empresa. Eu era um workaholic mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu não tomava água para ir no banheiro, para não ir no banheiro, para ter mais tempo. Meu Deus do céu. Chegava dias que eu não ia almoçar para ganhar 1 hora. Então, assim, para poder entregar mais. Até que um dia a ambulância veio me buscar dentro da empresa. Não é sustentável. Então, para você ter maturidade, para você poder gerir todas as coisas, realmente você precisa ser confrontado. E eu fui confrontado muitas vezes para amadurecer que Deus ele exige de você nada mais do que você estar no centro da vontade dele. Amém. E é isso. Quando você não está, você sofre. E aí você adoece. E Deus não quer isso para você. Jesus, ele quer transbordar na sua vida e que você transborde em outras vidas. Preste atenção. Jesus, ele não está preocupado com o teu conforto. Ele está preocupado com o teu desenvolvimento. É totalmente diferente. Uau. E para isso, e se para chamar a sua atenção, ele vai fazer uma ambulância entrar na empresa aqui e você sair dela para que você entenda que ele está te chamando para algo maior, para transbordar na vida das pessoas, ele vai fazer. Porque ele está preocupado com o seu desenvolvimento e não o seu conforto. Isso que separa mulheres de meninas, homens de meninos. Uou, cara. Muito, muito bom. Eu sempre comento aqui que o empreendedorismo ele nasce no coração. Né? Então, nasce aquela vontade. E é engraçado quando você foi falando que vai crescendo, 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 até que você... aquilo fica maior, né? Aí você só pensa naquilo. E você compartilhou a oração que você fez no carro, e eu vivi um momento semelhante a esse. E depois eu vou até comentar mais para frente, eu vou tentar fazer um link, né? Se eu não perder a linha de raciocínio, eu vou fazer um link com essa fala sua. Mas nesse momento da oração, você tinha a clareza do propósito ou ela era uma insatisfação com a condição que você vivia ali de trabalho? Eu não estava insatisfeito com o trabalho, porque, afinal de contas, um dia eu recebi o meu voucher de um hotel lá na Alemanha, onde ia ser a reunião do nosso departamento. Então, as possibilidades de crescimento estavam à minha disposição. Eu tinha, por exemplo, eu falava com pessoas nos Estados Unidos, na Romênia, no Japão, na China. Então, o teu processo de crescimento é muito grande. Eu fazia a apresentação para players globais. Eu tinha uma equipe que me ajudava, uma pequena equipe, mas é uma equipe inteligente, onde eu podia também crescer muito e aprender com eles. Chegou um ponto em que eu quero até fazer a conexão, e quando que eu chorei lá no carro, até quero fazer a conexão com esse ponto, agora abrir um parênteses. Quando eu comecei a chorar no carro, eu falei, Deus, até quando? A minha insatisfação não era com o trabalho em si, mas era com aquele grito que eu sentia dentro de mim, que já estava maior do que eu. E eu falei, até quando eu não vou cumprir esse chamado? E eu ouvi uma voz no carro que me disse assim, até o tempo de você ser honrado. Amém. Quando eu estacionei o carro, 2 semanas ou 3 semanas depois, eu fui escolhido pela empresa como um dos valores da empresa. E saiu um descritivo meu em toda a empresa global, dizendo que eu era um valor de vencer junto, winner together, que era, eu tinha o valor de vencer junto com o time, com a empresa.
E a minha foto saiu globalmente como um dos valores da empresa, como um dos valores de merecimento da empresa. Quando eu passei no corredor, tem TVs de 60 polegadas, eu vi a minha foto com um descritivo da diretoria dizendo que eu era um dos valores da empresa. E eu olhei aquilo, eu falei assim, meu tempo aqui acabou. Você teve essa clareza nesse momento. Porque Deus falou, até o tempo de você ser honrado. E aí eu tive uma despedida de diretor na empresa. Foi quando que eu via tudo isso acontecendo, eu tive a certeza que eu tive que sair, que tinha que sair. E aí eu pedi para ser desligado da empresa. E aí eu me lembro que o vice-presidente lá nos Estados Unidos falou, David, eu quero falar com você antes de você sair da empresa. Aí eu falei, não, eu vou atender, porque esses caras vão querer me convencer a ficar. E aí eu não atendi. Sempre assim, valoriza a hora que perde, que tá perdendo. Né? E aí o diretor da Europa me ligou. E aí ele me ligou, e ele era um indiano, que morava na Romênia, na Europa. E ele disse assim, hello David, how are you? Can I stop you now? David, eu posso te parar agora? Porque eu tenho para você, eu tenho uma proposta para você, tenho benefícios para você, tenho Projeto França, eu tenho players globais para você, e o seu salário agora vai ser definido pelos Estados Unidos. Você imagina? Os caras não pensam em real, o pessoal pensa em dólar. Falei, gente, o passe foi valorizado. E aí eu saí dali e falei assim... Isso não abalou em momento nenhum? Abala quando você recebe a proposta e você já tem o chamado, não me abalou naquele momento. Mas eu cheguei em casa... O que me abalou foi a minha esposa dizendo, estou grávida pela 3ª vez. Eu tinha convênio médico executivo, tinha apartamento, conforto todo para ela. Quase voltou correndo lá. Eu falei assim, na verdade, eu já quero voltar para lá, né? Aí foi quando eu falei, Ju, você está grávida. Não foi uma gravidez planejada. E aí eu falei, Senhor, então... volta atrás. E para eles vai ser uma festa eu ficar e tá tudo certo, tô dando muito resultado. Eu desliguei toda a luz do banheiro, eu coloquei um chuveiro, uma música para ouvir, deixei o chuveiro cair, a água muito forte em mim. Aí eu saí, falei assim, respirei, falei, vamos lá, vamos começar tudo de novo, vamos voltar para a empresa. De repente eu senti um testemunho interno, sabe aquela voz que fala dentro de você, aquele testemunho interno? Que você não tem dúvida que é Deus falando, ele falou assim, esta criança não muda nada dos meus planos. Aí eu falei, então, vamos para o deserto então, né? O Senhor está dizendo que é para sair. E aí eu disse não para todas as propostas. Chegou um momento que o presidente falou, eu não quero mais nem te ouvir, sai daqui com o teu aumento de salário. E eu disse, não, eu quero ir embora. E aí eu fui embora para começar a empreender. E aí começa toda a história que você vai ter que depender de Deus. Fé, propósito e prudência. Ou seja, não foi... era uma das perguntas que eu ia fazer e você já respondeu, né? Que assim, se foi difícil ou não tomar essa decisão da segurança, porque você estava há quanto tempo nessa empresa? 26 anos. 26 anos na mesma empresa? Na mesma empresa. Comecei como aprendiz e aí cheguei até ao cargo de gestão. E aí tinha toda a segurança ali, a notícia da gravidez e agora eu vou sair para empreender. Não sabia nem por onde começar, né? Assim, lógico, entende de modelo de negócio, de gestão, mas é um desafio, né? E é interessante o que você colocou, Jonas. Modelo de negócio é importante, o business plan é importante, você tem que ter. Desenvolvimento, você tem que ter estudado os cenários, mas, meu amigo, quando você coloca o pé no real e começa o play, é diferente. Teve momentos assim que eu falei assim, cara, será que os caras me aceitam de novo lá? Bateu arrependimento. Porque pensa, né? Difícil, né? Eu tinha um PPR, então assim, por ano você recebe uma participação no lucro da empresa. Todo ano vai estar lá. Eu tinha um salário bom que todo mês está na conta. E você não tem preocupação com isso. Eu conseguia financiar um apartamento, um carro a qualquer momento. Agora imagina você sai para empreender e eu me lembro que no mês
Um determinado mês, o meu salário foi de R$254. E aí você fala, R$254, talvez eu vou comer uma pizza com a galera toda e acabou. E olhe lá se der, né? Se der, né? Porque é muita gente, família grande. É nessa hora que você entende 2 princípios. O primeiro, fé aplicada. Muito bom. O segundo princípio que você tem que entender é R$254, mas eu tenho a fé aplicada do chamado de Deus. O segundo ponto para o empreendedor, tenha certeza que você fez isso no centro da vontade de Deus. Porque, meu irmão, quando o vento vir forte no mar e você gritar, você vai ver a mão de Deus te segurando e dizendo, ei, não temas, porque eu estou contigo. E eu ouvi essa voz mais de uma vez. E eu me lembro que, e deixa eu fechar o terceiro ponto, fé aplicada. Tenha certeza que você está no centro da vontade de Deus. E o terceiro ponto, prudência. Essa prudência que eu estou falando é governo. A arte de governar a sua vida em todos os aspectos, emocional, cognitivo, o desenvolvimento do teu corpo e também de toda a espiritualidade que está por detrás disso. Quando você aplica governo, você aumenta a tua zona de influência e reduz tua zona de preocupação. Governo. Eu estou governando as finanças, eu estou batendo nas portas, eu estou fazendo a minha parte, acordando cedo, cuidando do meu corpo, cuidando da minha mente, fazendo o que eu tenho que fazer. Ou seja, aquilo que está sob o seu controle. Faça sempre aquilo que está no seu controle fazer. Tirar a pedra é com você, chamar Lázaro para fora é Jesus. Amém. Os maiores contratos que vieram na minha vida, você acredita que não foi eu que prospectei? Eu me lembro que eu prospectei 300 empresas num mês, e o maior contrato da minha vida veio de uma empresa que eu nunca prospectei. Mas eu estava lá empurrando pedras. Ó Senhor, vamos lá fazer um milagre. Então Deus ele vai ver você. Deus olha em você e Ele vê o quanto você está batendo na tua competência para expandir tua capacidade. Enquanto Ele está treinando você para ser persistente. Você acha que Ele está feliz em ver você batendo em 300 portas e não ter resultado? Você acha que não está tendo resultado, mas para Deus Ele está ensinando um princípio para você. Expanda a capacidade. Aprenda a ser rejeitado. Aprenda com frustrações, porque na minha escola eu não uso crianças. Nossa. Bom demais. Bom demais. Porque aonde Deus vai te levar, você precisa ser homem. Aonde Deus vai te levar, você precisa entender que o que você recebeu não foi pelo teu intelecto, nem pela língua que você fala, nem pela faculdade que você tem. Que tudo que você tem é dele. Amém. Somos apenas mordomos, né? E Ele vai testar a tua constância, a tua disciplina, a tua capacidade de ser rejeitado, de ser frustrado. Mas nisso tudo Ele te tira uma fotografia e te diz, ei, sorria. Welcome to my school. Bem-vindo à minha escola. Eu estou te ensinando, eu estou te treinando, porque eu vou te usar como alguém que vai transbordar sobre pessoas. Amém. Transbordar sobre pessoas é ir além com Deus. É estar numa escola com Deus. É aprender com o Espírito Santo. É interessante que quando eu entro nas empresas, as pessoas, eu não sei, tem um negócio diferente com você, tem alguém que... Os espíritas, né? Você, tu tens aí um negócio aí, que anda contigo. Eu falei, tenho, e a gente pode conversar depois sobre esse negócio. Então, você pode ter também, se você quiser. E no final das contas, o quanto você carrega essa glória. Mas fé aplicada, tenha certeza que você está no centro da vontade de Deus. E prudência, governo. Governo das tuas emoções, governo da tua casa, governo das tuas finanças, governo do teu corpo, governo da tua espiritualidade, governo de tudo que você pode governar. Mas tenha certeza que tudo isso é um treinamento de Deus para que você flua e transborde. Vai chegar o tempo de transbordar. E eu quero dizer para todos os empreendedores que estão nos vendo, talvez você não está tendo o resultado que você queria. Persista. Está no centro da vontade de Deus?
Está com fé aplicada, está tendo governo, então tenha certeza, o transbordar vai vir, não no seu tempo, mas no tempo de Deus. Você trouxe esses 3 pilares, acontece, tem uma situação que nem todo mundo começa com essa clareza, ou com essa visão. E empreender é um desafio, porque mesmo nessa jornada, mesmo tendo clareza, né, mesmo tendo visão, estando ali, tendo prudência, tendo governo, teve uns momentos desafiadores. Teve um mês ali dos R$254, né? Teve um momento que você falou, puxa, você já teve a oportunidade de compartilhar isso comigo cara, eu aceito uma outra proposta ou não, o que eu faço nesse momento, né? E aí é onde eu vou fazer o link com a sua oração, que eu fiz uma oração semelhante a essa. Eu estava quando eu prestava serviço para uma multinacional também na área de engenharia, e eu fazia sempre o mesmo caminho com um carro, numa estrada, numa pista, e um dia eu falei assim, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida, né? Eu não quero mais. Eu fiz 2 vezes essa oração. Uma vez eu estava dentro do carro e a outra eu estava numa obra, fazendo uma fiscalização. Só que passou... Aí as coisas aconteceram, eu saí para empreender e começaram a dar certo, depois veio as dificuldades, né? E no momento de muita dificuldade, assim, cansado, já exausto, problema, né, de diversas ordens, eu comecei a pensar, a cogitar a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho. Puxa, eu tinha uma vida mais confortável, não tinha preocupação financeira, era mais tranquila a rotina, tudo mais. E aí, como você falou, né, que veio aquela voz, aquele testemunho que veio no seu peito, no seu coração, Deus falou assim, mas você não orou para sair de lá? Você orou para sair de lá. E agora você está querendo voltar lá? Tipo assim, né, você não sabe o que você quer? Foi mais ou menos um tapa na cara, né? E eu falei, amém, entendi, nunca mais eu vou falar isso, né? E aí a gente passou por aquele desafio e tem enfrentado outros no dia a dia. Mas quando a pessoa ela começa pelo impulso, né? Às vezes a pessoa começa por necessidade, começa a empreender por necessidade, estou desempregado, não vejo saída, vou começar a fazer alguma coisa. Às vezes é por propósito, né? Se a pessoa começou a empreender, não tinha essa clareza no início do propósito, de estar no centro da vontade de Deus, e enfrenta alguns desafios, como que ela pode lidar com essa situação, né? Como é que ela pode ajustar a rota ali, né? Como é que ela pode alinhar a visão? Isso é interessante. Você falou assim, alguns empreendem por propósito, né? Que foi o meu caso. Eu sabia exatamente o que eu queria, eu vou abrir mão de algo que é certo. Então, é interessante que, às vezes, é loucura, né? Você sair de algo certo para ir para algo que você nem tem os clientes ainda. Eu nem tinha os clientes. Mas não é loucura, é convicção. Então, propósito. Então, você tem uma convicção que, olha, eu estou no centro da vontade de Deus e as coisas vão ficar difíceis. Eu quero dizer para você que está empreendendo, que vai empreender, vai ficar difícil. Vai, mesmo. Mesmo. Não vai ser fácil e você precisa desenvolver a mente empreendedora. E aí eu já trago agora a primeira pessoa que você colocou, a pessoa que está empreendendo por necessidade. E eu gostaria de mudar essa palavra. A necessidade, ela gera um desespero e a pessoa fica tão ansiosa para poder vender, para poder fazer acontecer, que ela se trava e ela não entrega o melhor. Troque essa palavra necessidade por busca. Eu começo não agora por necessidade, mas por busca. Eu estou em busca de uma oportunidade. Eu estou em busca de um crescimento. Estou em busca de algo. E Deus, ao longo do processo, Ele vai te guiar. É interessante que quando Deus chama Abraão, Ele fala, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Cara, eu gostaria que Deus chegasse para Abraão e falasse assim, ó, aqui está um iPhone e um GPS. Fique tranquilo, a terra é essa, a região é essa, a água que vai ter é essa. Os desafios são esses. Mas presta atenção, tanto para aquele que está empreendendo porque está buscando algo, ou para aquele que está empreendendo por busca, Deus não dá o fim da história a ninguém. Deus não dá o fim da história para ninguém. Ele dá um testemunho interno dentro do teu coração. Ele te dá orientação.
E você precisa ter fé o suficiente para ir em busca daquilo que Deus está falando dentro do teu coração. A grande questão é que Deus ele vai te dar sinais claros se você está no centro da vontade dele ou não. Deixa eu te dizer, você já teve momentos na sua vida espiritual que você se sentia mal espiritualmente? Com certeza. Em que, de repente, você começa a sentir que você não está bem espiritualmente? Sim. Eu já senti também. Algumas vezes, várias vezes. E Deus não te dá sinais claros que você não está carregando a glória dele? Sim. Para quem está empreendendo, para quem está nessa LT, Deus vai te dar sinais claros se aquela é a vontade de Deus para você ou não. Mesmo por aqueles que estão começando porque quer algo novo na vida. O Espírito Santo, ele é suficientemente poderoso para te guiar e te orientar e dizer o caminho, se você está no caminho ou não está no caminho. A grande questão, Jonas, é que no nosso mundo atual tem muito ruído. E as pessoas vão empreender, quebram a cara, não dá certo. Primeiro ponto, pode ser Deus te provando. Segundo ponto, pode ser você que não fez a sua parte. Não se desenvolveu, não buscou conhecimento. Terceiro ponto, pode ser Deus dizendo para você, eu nunca te quis aí. Mas dentro dessas três possibilidades, o Espírito Santo nunca te deixa sem orientação. Nunca te deixa sem comunicação. Mas quem hoje está disposto a parar e ir para uma sala como essa em silêncio e ficar 1 hora com um caderno na mão e dizendo, Deus, eu estou aqui e eu preciso da sua orientação. Sem WhatsApp, sem Spotify, sem Facebook, sem Instagram, sem ninguém. A sua Bíblia, um papel e silêncio. Deus fala no silêncio. Amém. Todos vão ter a orientação. Isso não é para mim ou para os mais espirituais. É para todos. Jesus, a sua graça é derramada sobre todos nós. E Ele fala. Presta atenção nesse texto bíblico que diz assim. Eu acredito que você ama Ele. Ele diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza. E aí ele continua falando seguro. Assim, Deus é. Então ele começa assim ao Salmo 46. Ele me veio na mente agora, eu não tinha planejado nada disso. Mas ele diz, Deus é. Se você continuar lendo os outros versos, ele vai falar assim, Deus está. O verso 9 vai fazer assim, Ele faz. E depois ele fala, aquietai-vos. Deus é? Deus está? Ele faz? Aquietai-vos. Espera aí, Deus é? Deus está? Ele faz? Ele está falando sobre Ele. A sua tríade perfeita. Eu sou suficientemente poderoso para abrir qualquer porta. Eu sou Deus. Eu abençoo, eu transformo você, abençoo você, eu faço tudo, eu posso tudo, eu sou Deus. Aí fala assim, Deus está, meu irmão, Ele está aqui, Ele está na tua empresa, Ele está com os teus filhos, Ele está velando por tudo. Não há nenhum lugar da sua vida que Ele não esteja. Ele faz. Você crê que Ele faz? Amém. Ele é quem abre a porta, é Ele que traz o cliente, é Ele que faz. Você é suficientemente inteligente para ir para o último verso e se aquietar? Aí é o desafio, né? Entender e se posicionar, né? Mas presta atenção, ele diz assim, não andeis inquietos por coisa alguma. Não se preocupem. O tempo todo ele diz, não tenham medo, não se preocupem, não fiquem inquietos. Isso está no imperativo, é uma ordem. Você é inteligente e tem fé aplicada o suficiente para ficar em silêncio? Nos momentos de maior dor da minha vida, nos momentos de inquietação, onde o salário não veio, as coisas não aconteceram, os contratos, eu ia pegar um contrato de 300 mil na época, já estava lá, já estava na última esfera e eu não pus a mão no contrato. Foi o mês dos R$254.
É nesse momento de dor e que você não entende que você tem que ficar em silêncio. Primeiro ponto, que Deus quer me ensinar. Segundo ponto, aonde Deus quer me levar. Terceiro ponto, que Deus está me desenvolvendo. Ora, afinal, a gente prega no púlpito que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Viva isso. Se aquietar é o momento que você vai para a madrugada ouvir Deus falar. Amém, meu amigo. Muito bom. A gente sempre fala muito sobre propósito. E a gente, inclusive você falou, né, que começou a empreender por propósito. Mas eu tenho aprendido com você e através do Legado 145 e com o pastor Cid, né, nosso amigo, que espero que esteja nos ouvindo. Cid é incrível. Que a gente começa a entender o empreendedorismo como um chamado, né? E aí, através do chamado, a gente cumpre o propósito. E aí um outro aprendizado é que o propósito, ele sempre, independente da área, independente do segmento, independente da forma, ele sempre vai estar ligado às pessoas. Sempre. Né? Sempre. Sempre. O que a gente pode falar ao nosso público aí que está nos ouvindo hoje sobre isso? Olha só, eu achava interessante que quando eu era gestor de uma empresa, eu tinha projetos. E aí, quando eu chegava com os projetos para a presidência, para apresentar projetos, gente, o projeto às vezes ia ficar 5 milhões, 2 milhões. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer um Kaizen aqui, eu vou melhorar nisso, mas eu preciso desses recursos. E é interessante que a tua diretoria, a presidência da empresa, eles nunca assinam um projeto se eles não vêem um ROI ali. Você, como empreendedor, se tu não vê um ROI, dificilmente você vai investir naquilo. Qual é o retorno do investimento disso aqui? Quanto tempo isso vai dar de retorno? Qual é o payback disso aqui? Então, o que eu aprendi? Se eu quero um projeto aprovado, ele tem que dar retorno. Perfeito? Sim. Então, o que eu fazia? Eu já montava todo o meu planejamento com o meu retorno do investimento. Olha, tu investe 2, mas aqui na empresa a gente vai conseguir 5 com esse projeto. E mais, tem aquilo que eu não pude mensurar no projeto. O desenvolvimento das pessoas, a liderança, o quanto as pessoas vão crescer com esse projeto. Aí a diretoria deixou ver quanto eu tenho de budget. Ah, David, eu não consigo aprovar tudo, mas está aqui um budget para você. Traz o retorno disso. Vai lá. Com Deus, meu amigo, o sumo poderoso Deus, ele é o teu gestor master. Não é para ele que você chora toda hora que você está precisando de budget, cliente, não é? Então, vamos lá. Você vai pegar o seu mísero projeto e você vai levar para Deus. Deus, está aqui o meu projeto. Seja qual for. Seja alimentício, seja tecnológico, seja na comunicação, seja no desenvolvimento. Vá com o seu projeto para Deus. Apresente o projeto e pergunte se ele quer investir no projeto. Deus, com os seus olhos poderosos, ele vai ver aqui. No teu projeto, tem pessoas? Não. Ah, então isso é só para tu. Então me desculpe. Está aqui o seu projeto, reveja e me traz o retorno do investimento. Não que Deus esteja preocupado com investimento e com nada disso. O seu projeto tem pessoas? Se não tem, dificilmente Deus vai carimbar o projeto seu como do céu. Afinal de contas, você como empreendedor, o seu projeto pode receber o carimbo de Deus como do céu? A sua empresa é ética o suficiente para receber o carimbo do céu? O carrão que você tem pode receber o carimbo do céu? A intencionalidade desse carro, das coisas que você quer, pode receber o carimbo do céu? Meu amigo, porque se não receber, não tem investimento do céu. Uau! Muito bom, meu amigo. Quando você saiu ali da empresa, já era o IA o projeto? Já era o sonho, já era o IA? Ou ele foi surgindo aí, foi sendo construído ao longo dessa jornada? Foi construído. Foram 10 anos sendo construído, né? Eu continuei na empresa,
Por isso que eu disse que foi progressivo. O sonho nasceu com 27 anos. E aos 37 que eu fui sair da empresa para... Então foram 10 anos. A inquietação foi progressiva durante 10 anos. Isso aqui é para a geração Z. Ou para a geração alfa. Que quer tudo assim, cara. Instantaneamente, né? Para agora, para já. E não é assim. E é interessante que Deus não forma grandes empreendedores da noite para o dia. Eu estou dizendo aqueles que ele tem um propósito. Deus não forma santos como a gente faz pipoca no micro-ondas. A gente pega Moisés, um dos maiores gestores, né? Que isso? Que líder é esse? Que gestor? Que homem? 40 anos num deserto, 40 anos no Egito. Primeiro, né? 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 80 anos de formação. Para com 80 anos Deus chegar, tipo, agora você está pronto. É isso. Deus, ele leva... Tudo na nossa vida é um tempo de maturidade. E às vezes eu vejo jovens de 25 anos dizendo para mim, eu tô velho. Meu Deus, o tempo está passando. Já era para mim ter o carro, a casa. Eu falei, amigo, tu é um feto ainda e tá com esse desespero todo? Tá, mas teve o outro que conseguiu. O grande problema é a comparação. Sempre é. Deus nunca fez nenhum de nós igual ao outro. E aí entramos então na questão de que o tempo de Deus, ele é perfeito em cada vida. Eu estava vendo a história de Jesus, aquele autor, é Jonathan alguma coisa, que está interpretando Jesus no The Chosen. É Jonathan alguma coisa, né, o nome dele. E ele disse que ele estava falido aos 42 anos. Ele disse assim, Deus, chega, eu já não tenho mais forças. Eu estou longe de ti, estou desviado, mas agora eu me entrego, eu me rendo. Faça de mim o que o Senhor quer que seja feito. E ele recebe uma ligação para interpretar no The Chosen Jesus. Olha só. E a vida dele mudou. Tempo. O tempo dele foi com 42, com Moisés foi 80. Na sua pode ser 50, na minha pode ser 60. Na vida do Davi pode ser 83. Mas, afinal de contas, Deus tem um tempo para cada um de nós. E a gente precisa respeitar o tempo e o processo. A grande questão é que, muitas vezes, nós não entendemos o processo e queremos pular etapas. E Deus não permite que você pule etapa na escola dele. É processual. Então, tudo na minha vida, eu não consegui nada de valor que eu não tivesse que passar pelo processo de Deus. Nossa. E a UIA, hoje, ela tem ajudado muitos empresários, né? E muitas empresas. Eu sou a prova, uma testemunha viva disso, né? Nos ajudou lá na MyBroker, nos ajudou na SOAP, me ajudou na liderança. E o que a UIA representa hoje para o mercado, para você, para a sua família? Olha, primeiro, a UIA significa as pessoas, né? O nome UIA, né? Da tribo Cherokee americana, significa as pessoas. Esses dias eu estava procurando no Tupi-Guarani, que significa nós. Eu falei, tá ótimo, então tá tudo dentro. A UIA representa hoje a liberdade que eu tenho para poder estar com a minha família. Então, hoje a UIA representa que eu posso ter tempo de qualidade com a minha família. Para as empresas, representa que nós entregamos um produto para líderes, mas uma liderança humanizada. Ser gestor é saber de números, de ROI, de KPI, de OKR, processos, métodos, balance scorecard. Você tem que saber de Pestel, e aí vai, né? Isso é sua obrigação como gestor, mas como líder, você tem que lidar com pessoas. Podemos atacar as duas frentes, tanto processos, nós fazemos isso na empresa, estruturamos processos, mas a minha paixão é estar lá com os líderes que vão lidar com outras pessoas e desenvolver líderes. É interessante, ontem eu li para você alguns feedbacks que nós recebemos de quase 70 gerentes que a gente estava desenvolvendo durante 9 meses. E é interessante que eles falaram assim, David, a forma como eu olho para as pessoas mudou. Show. E as pessoas estão mais felizes, mais motivadas. E o impacto disso vai ser nas famílias. Vai ser um funcionário que vai chegar em casa feliz, engajado,
porque sabe que o seu líder agora olha para ele como uma pessoa que tem valor, como um ser humano, e que ele precisa estar engajado para que possa entregar o seu resultado, e para isso ele precisa de recursos. Então, a UIA hoje representa essa liderança humanizada, processos estabelecidos dentro de uma perspectiva. Qual é a tua perspectiva financeira? Qual é a tua perspectiva de clientes? Qual é a tua perspectiva de processo? E qual é a tua perspectiva de aprendizado e desenvolvimento? Esse é o seu Balance Scorecard. Aonde está o teu problema? É ali que a gente entra. É em crescimento, é em processos, é em finanças. Vamos para cima disso? Vamos resolver? E, gente, não houve um lugar em que a gente estivesse, em que a gente não agregasse valor, onde a gente não trouxesse resultados. Mas tudo isso vem. Apanhei demais, aprendi muito. Estou desde os 14 anos, estou com 41 anos, e foi um processo. E aí eu volto na sua pergunta, atrás do último bloco. Não existe nada de valor que você vai receber de Deus que você não tem que passar por um processo, para que você possa transbordar na vida de outras pessoas. Teve momentos que eu cheguei na empresa, eu não estou entendendo esse planejamento estratégico, estão cobrando demais de mim. Era Deus falando, aprenda, porque você vai ajudar muitas outras pessoas. É igual aquele vídeo que a gente compartilhou esses dias, né, que a sua maior dificuldade, ou a sua maior limitação, ou a sua maior fraqueza, né, é onde Deus vai trabalhar e é onde você vai ser usado, né? E é onde você vai transbordar. Às vezes você está olhando uma limitação, você está olhando uma dificuldade, Deus está dizendo assim, presta atenção nisso. Isso está... Deixa eu dizer algo bem claro. Erro é um indicador, é um KPI. Sabia que erro é um KPI? É o KPI dizendo... É um KPI de Deus, o erro. Para te dizer assim, ajusta a rota. Aprenda, desenvolva, cresça. Erro é um KPI de desenvolvimento de Deus. Eu não estou dizendo o erro do pecado, ok? Eu estou dizendo o erro que você comete. Errei a mão, mas aprendi, mas desenvolvi. Agora sei que aquilo que fiz não posso fazer mais. E, meu amigo, o que significa liderar com inteligência emocional e espiritual? Uau, essa é a melhor pergunta de todas. E aí entra a liderança com inteligência emocional e também com espiritualidade. Primeiro ponto, nós somos seres espirituais e nós somos um todo, não temos como nos separar disso. Inteligência emocional, ela é uma competência que você pode desenvolver. O que é uma competência, David? Então, você que está aí nos assistindo, anote aí no seu bloquinho, se você tiver um bloquinho perto. CCHE, conhecimento, capacidade, habilidade e experiência. Isso forma uma competência. E ela tem que ser desenvolvida em pelo menos 8 meses e ela é fortalecida na sua mente em 180 dias. 6 meses. 6 meses. Para você desenvolver uma competência desde que você se aplique a ela. Então, vamos lá. Então, quer dizer que para eu desenvolver inteligência emocional como competência, eu vou precisar de 180 dias? Sim. Como inteligência emocional é uma competência, ela tem indicadores comportamentais que me dizem se eu tenho inteligência emocional ou não. Um dos indicadores comportamentais que me diz que eu tenho inteligência emocional é eu gerir as minhas emoções e gerir as emoções dos outros. É o momento em que o seu funcionário está agitado, a sua esposa está agitada, o seu filho quebrou a TV. E você não grita, você não explode, você não se permite ter um sequestro da amigdala e empurrar a todos. Pelo contrário, você consegue gerir. Então, vamos lá. O neurônio vai fazer uma sinapse. Agora virou técnico a coisa, né? Então, os neurônios vão fazer uma sinapse e a sinapse ela vai jogar neurotransmissores ali. Cortisol, adrenalina, dopamina, o Darth Vader dos neurotransmissores. Vai vir tudo num pacote. E você sente em milésimos de segundo todos esses neurotransmissores no seu corpo. Meu amigo, isso é químico. Uau. Mas deixa eu te dizer, a raiva passa, a decisão que você tomou quando estava com raiva fica.
A palavra que você soltou quando você estava com raiva fica. Tem pessoas, presta atenção nisso, com 3 segundos, 4 segundos, você consegue fazer uma grande caminhada? Não. Mas com 4 segundos você pode acabar com a vida de alguém. Sabia disso com uma palavra? David, que exagero. Rapidamente contar um case para vocês. Determinado escritor, grande líder, ele é psicólogo, psiquiatra, e ele disse que recebeu no consultório dele uma menina de 16 anos que tinha tentado suicídio. O pai é juiz. Ele falou assim, com 16 anos, eu olhei aquela menina destruída e com os pulsos cortados, os pais conseguiram chegar a tempo dela cometer suicídio. Olha como aconteceu isso. Ela tinha 10 aninhos, desafiou a professora e a professora deu uma prova super difícil para todo mundo e ela foi mal na prova. E aí a professora, na frente de todo mundo, ela era mais gordinha, mais fofinha, a professora, tá vendo aí sua gordinha burra? A partir dali, desconstruiu na mente dessa menina a sua autoimagem. Aos 16, ela tenta tirar a sua própria vida. Ela começou a ir mal em todas as matérias depois dessa palavra. Meu Deus do céu. Presta atenção, uma palavra. Inteligência emocional como competência deve ser desenvolvida, porque ela é fundamental para um pai, para um esposo e para um líder. Se você não sabe gerir as tuas emoções, nem as emoções dos outros, então me desculpe, você não é líder, você é qualquer outra coisa menos que isso. E se você é pai e não tem controle das tuas emoções, me perdoe, você não está fazendo um bom trabalho. Por que muitas esposas estão destruídas? Por que muitos esposos, maridos estão destruídos? Porque as pessoas não aprenderam a competência e que pode se aprender. Aí você falou assim, então, David, como líder em inteligência emocional, eu aprendo? Sim, eu desenvolvo. Primeiro, eu preciso ter quietude, eu preciso ler, eu preciso cuidar do corpo, eu preciso ter autoconhecimento e autorresponsabilidade. 6 meses de tarefa. Desligue o Instagram, saia fora das redes, leia, estude, trabalhe, se conheça, medite. Esse aí é um indicador para você desenvolver uma das esferas da inteligência emocional. Agora, você falou, e liderança espiritual? Aí entra, meu amigo, o que competência nenhuma pode fazer. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 21, diz, mas o fruto do Espírito... Opa! Então não é competência, é fruto. Isso aí é só o Espírito Santo que faz. Amém. Competência de inteligência emocional, Deus vai falar assim para você, meu filho, isso aí é com você. Eu explodo o tempo todo, eu grito, Deus, me desculpa. Você consegue se controlar. Eu sou assim, pronto. Ah, é? Esse é o famoso idiota. E aí o idiota que eu digo é o idiota do grego, né? Quando eles veem os apóstolos bêbados, achando que eles estão cheios do Espírito Santo, e falam assim, não são todos esses idiotas? Então, assim, não são todos esses pessoas que têm comportamento próprio? Quando você fala assim, eu sou assim mesmo e pronto, essa é a tradução do idiota. É exatamente isso. As pessoas não querem o caminho da disciplina, do conhecimento, do desenvolvimento. Elas querem resultados fáceis. E agora, mas o fruto do Espírito, aí, meu irmão, é só o Espírito Santo que pode gerar essa liderança espiritual. E precisa estar em Deus, né? E aí eu digo para você está mergulhado no Espírito ou não? Eu tinha um professor americano que me deu aula de pneumatologia. Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo. E ele diz assim, sabe o que é ser cheia do Espírito Santo? Ele diz, é como se você mergulhasse numa piscina e você pega o seu chinelo havaiana e sai da piscina e coloca o seu chinelo havaiana e você sai andando com ele, faz check, 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 faz esse barulho, né? Faz esse movimento de água no chinelo. Ele falou assim, isso é ser cheio do Espírito Santo. É você estar mergulhado no Espírito Santo. E como eu faço para ser cheio do Espírito Santo e que o Espírito Santo gere o fruto? Qual que é o primeiro fruto dos tópicos do fruto do Espírito? Qual que é o primeiro? O amor.
Uau! Então quer dizer que o medo começa a ser expelido, porque é o que o apóstolo Paulo diz, o amor expele o medo. E o segundo, Jonas? Poder? Fogo? Calamanaia? Seja um missionário? Não, alegria. Opa! Por que você acha que Deus colocou do lado do amor alegria? Amor é o vínculo da perfeição. Isso vai ter até no céu? Todos os dons vão se extinguir, menos o amor? Meu amigo, se é eu escrevendo no lugar de Paulo, é manto, é poder. Não, alegria. Alegria. Porque Deus sabe que a alegria equilibra o teu cérebro. Preste atenção. O córtex pré-frontal, o seu sistema límbico, o teu caudado cerebral, lado direito, lado esquerdo do cérebro, é uma máquina incrível. E Deus sabe que quando você está com alegria, as tuas decisões do hemisfério esquerdo e do hemisfério direito do cérebro entram em equilíbrio e você acha a solução para problemas que você não acharia se não estivesse alegre. Uau, cara. Muito, muito top. Muito top. E o terceiro, do Espírito, paz. Se você é um líder que não tem o Espírito Santo, primeiro, você não vai ter empatia, porque você não tem amor, você não tem alegria, você não vai ter paz. Paz. Meu irmão, se você é empreendedor, você acorda o dia devendo. Você percebeu isso já? Porque tu tem que pagar a folha de pagamento todas as manhãs, você já está devendo alguém. Sempre. Sempre está devendo alguém. Sempre está devendo, não é verdade? Não é verdade? Porque você acorda de manhã, já tem uma folha de pagamento para pagar. Paz. Paz. E aí vem os outros, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Mas deixa eu te dizer, desses 3 pontos, Deus está muito preocupado com a tua alegria, porque é com ela que você vai ter saúde e vai tomar as melhores decisões. Então, ser líder que tem inteligência emocional é com você. Seja competente, vai ler, vai estudar, vai conseguir fazer isso com quietude, com meditação, com desenvolvimento. Isso é com você. Parar de gritar com os filhos, com a esposa. Mas aí entra a questão que a neurociência diz. Você tem 2 chaves no cérebro. Ou você opera no medo, ou você opera no amor. Você está operando no amor no último mês, ou você operou no medo? A todo mundo que nos ouve agora. Faça uma análise dos últimos 60 dias. Você operou no medo ou você operou no amor? Todas as pessoas que eu falei, tirando você da nossa conversa de hoje, a maioria das pessoas dizem eu operei 70% no medo no último mês, nos últimos 60 dias. Estou falando de gente crente, tá? Gente que vem no culto, levanta a mão, glória a Deus, calamanaia, fogo, e que vai para o poder. céu, vai ser salvo. Claro que vai. Tem nada a ver. Está salvo. A salvação não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com constância, disciplina, ser cheio do Espírito Santo, confiar nele, se relacionar com ele, entender os seus processos. Ser crente, espiritualidade é muito mais além do que as pessoas acham que é. E quais as consequências de operar no medo? O que a pessoa traz para trazer a clareza para a nossa audiência? Quando você opera no medo, o que você externaliza ou como que você reage? Pessoal, deixa eu dizer para você. O cérebro ele tem como se fosse âncoras, que ele vai buscar memórias. Então, ele é um buscador de memória. Imagine um super Google dentro da sua cabeça que busca todas as memórias. Agora o ChatGPT, né? Agora é o ChatGPT. É perfeito, que busca tudo. Em qualquer língua que você quiser, né? Então é interessante que o teu cérebro ele vai buscar memórias. Quando você começa a operar no medo, ele começa a estimular a tua amigdala. Você começa a ficar em estado de alerta o tempo todo. Começa a vir pensamentos intrusivos, você se vê falindo, se vê um filho seu morrendo, pensamentos intrusivos. As preocupações. Preocupações, medo. O medo traz castigo com ele, porque as pessoas começam a desenvolver doenças psicossomáticas. Você que está nos assistindo, você tem dor de cabeça pelo menos 3 vezes por semana? Você acorda na madrugada com batedeiras no seu coração pelo menos 2 vezes por semana? Você se preocupa com coisas que nem se
sequer aconteceu ou podem acontecer, você está com problemas de irritabilidade durante a sua semana, pode ter certeza, você está com a síndrome do pensamento acelerado e você está operando no medo. Operar no medo significa que você vai ficar o tempo todo em alerta e você, a sua esposa, os seus filhos, as suas relações, elas vão passar por uma transformação, porque você vai ser muito mais irritadiço, você vai explodir muito rápido. Por quê? Porque a tua âncora de memória, ela traz para o centro, para o córtex, o Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung. Deixa eu dizer para você, você sabia que o medo libera todos os tiranos dentro de você? Você se torna um tirano, cara, por causa do medo. Eu só falei de tiranos aqui, é exatamente isso que o teu cérebro faz. Quem opera no medo, ele é um tirano. E como qualquer tirano, ele vai tirar vidas, destruir vidas, a sua e a dos outros. Eu preciso operar no amor. E como que eu faço isso? Eis aí a chave. É impossível de operar no amor sem o fruto do Espírito. Uau. Eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. De verdade. Eu preciso andar com Ele. Eu preciso de verdade me relacionar com o Espírito Santo. Empreendedores que não se relacionam com o Espírito Santo, eu já atendi diversos que estão tomando remédio para dormir. Que o casamento está acabado, está dormindo separado da esposa. O filho ele já nem reconhece mais. Mas está fazendo 1.200.000 por mês, está tudo certo. Financeiramente está tudo certo. Está tudo certo financeiramente, mas a sua vida está um caos. Deixa eu te dizer, no final das contas, o dinheiro precisa ser uma bênção e não uma maldição. Ele precisa ser um meio e não um fim. Empreendedor que só busca finanças, eu quero dinheiro, tá, tudo bem, mas no final, o que você vai fazer com isso? A intenção do coração. Né? Intencionalidade é a grande questão da vez nesse podcast. Muito bom, meu amigo. O empresário ele desenvolve alguns papéis de liderança, né? Ele lidera time, equipe, lidera as decisões estratégicas. Qual que é o maior desafio de um líder hoje empreendendo? A gente pode falar que é a questão da inteligência emocional, problema de comunicação, que às vezes a falta da habilidade de se comunicar gera também um transtorno dentro de uma operação. O que você vê como o maior desafio de uma liderança hoje empresarial? O maior desafio de uma liderança empresarial é o autoconhecimento. As pessoas não se conhecem. Elas não sabem suas limitações, não sabem quem são. Portanto, não conseguem gerir as outras. Primeira questão, a primeira competência, volte-se para você. Autoconhecimento. Segundo ponto, se conhece, sabe quem você é. O desafio grande aqui, aonde você quer chegar, com quem você quer chegar, quando você quer chegar, quais são as suas metas, quais são os seus valores e os seus princípios. Porque eu posso chegar muito mais rápido se eu tirar a equação de valores. Tem muita gente, Jonas, chegando rápido, mas tirou os valores da equação. No final, isso aqui não tem valor. A grande questão é, eu quero ser líder, eu sou líder, o meu desafio maior é me conhecer. Quando eu me conheço, eu coloco limitações. Eu vou até onde os valores absolutos da ética e da palavra de Deus me permitem ir. Esse é o grande desafio. Você é engenheiro, você entende de capabilidade. Vamos lá, Jonas. Eu tenho aqui o meu hemisfério superior e eu tenho o meu inferior. Então, dentro da engenharia, dentro do processo de qualidade, o teu processo ele bate no teu limite superior e no teu limite inferior. Então, ele bate o teu processo faz isso, não faz? Ele nunca é assim, né? Linear. Não é.
O teu processo faz isso, não faz? Sim. Só que é o seguinte, enquanto ele estiver no limite superior e no limite inferior, ele está ok. O problema é quando o teu processo estoura a capabilidade, o teu limite superior ou o teu limite inferior. É aqui que os valores absolutos da palavra de Deus, que são seus limites superiores, e os teus limites inferiores é a legislação do país, é a tua ética. Quando esses limites são rompidos, eis aí o grande problema. Qual é o maior desafio do líder? Você está operando como dentro desses limites? Se você está estourando a capabilidade de valores, meu amigo... Ferindo princípios. Eis aí a grande questão de tudo. Princípios, valores. Porque no final, na matemática de Deus, Deus vai olhar isso. Você alcança resultados dentro de uma capabilidade. Valores absolutos da palavra de Deus e os seus limites inferiores, a tua ética, a legislação do teu país. Líderes, eles precisam entender de capabilidade e de variação no processo dentro de limites. Agora, eu falei de processos, mas e aquele líder, como eu, que não estava respeitando a capabilidade da saúde? Trabalhando 20 horas. Opa, minha capabilidade já explodiu há tempos. Meu corpo já dava sinais que ele ia parar. E eu falei que não tinha tempo para aquilo. Eu queria entregar o melhor para minha família, mas eu estava me matando. Eu não tinha tempo para eles, não tinha tempo para Deus. A conta ia chegar um dia, né? E mais chegou. cedo ou mais tarde. E chegou. E a conta é cara, porque você sofre. Então, qual é o grande desafio? Quais são os seus valores? Quais são os seus princípios? Quais são os seus limites? Porque se você estiver dentro desses valores, desses princípios, tenha certeza, a bênção está na tua mão. Você desenvolveu uma escada de valores. Né? Eu desenvolvi. Na metodologia aí, da UIA, né? De treinamento que você vem desenvolvendo, se você me apresentou uma escada de valores, né? E ali ela passa por alguns níveis de consciência, de autoconhecimento. Fala um pouco sobre ela para a gente. Legal. Na verdade, ela é uma adaptação dos níveis neurológicos de DIRTS. E aí, o que é? É uma escada, imagina aí uma escada. Então, você nunca começa andando numa escada do primeiro degrau. Você tem que começar do último degrau. Você tem que começar do primeiro. Então, qual é o primeiro degrau da escada? Atitude. As tuas atitudes, elas determinam os teus resultados. E aí, quando eu falo de atitude, eu estou falando de progresso. Toda vez que você sentir raiva, é porque você não está tendo progresso. Progresso não tem nada a ver com mudanças. Mudanças são automáticas. O país muda, a legislação muda. A economia muda. A economia muda, a temperatura muda. De 2 em 2 semanas, o seu corpo muda. Suas células mudam. Tudo está em constante mudança. Não se preocupe com as mudanças. Se preocupe com a intencionalidade do teu desenvolvimento nas ações que você tem. É isso que vai fazer a diferença em ter atitudes de progresso. Porque quando você tem isso, você sobe para o segundo nível da escada, papéis. Quais são os seus papéis? Como pai, como esposo, como empresário, como pastor, como amigo, como filho, como genro, como cunhado? Ah, meu amigo, é muito papel. Dê uma nota, uma métrica, um número para cada escala de valor de papel. Que nota você se dá para esposo de 0 a 10? Que nota você se dá para pai de 0 a 10? Que nota você dá para filho de 0 a 10? Porque no final, o seu filho, ele sabe exatamente que nota te dá. E você precisa ter esse autoconhecimento e saber quais são os seus papéis e como você navega dentro desses papéis. Depois, vamos para valores. E aí a gente chega nos valores e princípios. E aí eu acabei de falar sobre capabilidade, valores, princípios. Os valores e princípios, eles determinam o centro da tua vida. Sabedoria, poder, segurança e orientação. De novo,
Os teus valores e princípios determinam o centro da tua vida. E o centro da tua vida, ele vai impactar, direcionar você, guiar você dentro de sabedoria, poder, orientação e segurança. Por que você vê um monte de gente inseguro na igreja? Por que você vê um monte de empresários sem sabedoria? Por que você vê um monte de gente sem poder? Porque dentro do centro não tem valores. Ou os valores não estão claros. Muito bom. E aí eu vou para o terceiro nível, identidade. Gente, eu atendo mais mulheres do que homens. E é incrível. Identidade. Essa é a bola da vez. Principalmente nas mulheres. Não que eu estou dizendo só mulheres, mas homens e mulheres. Mas as mulheres, às vezes, elas estão tão sobrecarregadas que você tem que tirar tudo aquilo de cima delas. E você falar, olha, você está aqui. Você é um ser humano, você é uma filha de Deus, você é amada. Identidade. Para homens, quando eu cheguei em uma empresa e disse, um treinamento, um grande gestor estava no treinamento, eu disse, quem é você? Fala para nós a tua identidade. Eu sou o gestor dessa empresa, eu consegui mais de 1 bilhão de desenvolvimento nos últimos 3 anos. Mas quando vai falar de si, eu falei, não, fala de você. Não consegue. Identidade, quem é você? Gente, a primeira coisa, você é um filho de Deus. E aí as pessoas confundem ser filho e ser servo. Gente, é um descasamento total. A gente poderia ficar umas 8 horas só falando de filho e servo, mas a gente vai para o outro degrau, identidade, e depois de identidade a gente tem propósito. E aí a gente vem, qual é o teu propósito? Mas olha o tanto que você teve que subir para descobrir propósito. O que te move? O propósito vai fazer você dançar com os seus medos. Propósito. Seu propósito vai fazer você transbordar em pessoas. E aí vem espiritualidade acima de propósito. E o último é o chamado. Oh! Mas olha onde está a espiritualidade. É o penúltimo degrau. Primeiro você tem que saber ter atitudes. E depois papéis, valores e princípios. Aí eu já falei do centro. Para chegar na identidade, para chegar no propósito. Aí, meu amigo, você está em espiritualidade. Agora você vai ouvir a questão do chamado. Isso é ser espiritual. A gente vai precisar marcar um outro podcast para você falar só sobre isso. Isso dá umas 8 horas aí. Vai ser muito bom. Meu amigo, no empreendedorismo, como é que a fé ela tem guiado as suas decisões? Como é que ela tem te ajudado nas decisões profissionais e empreendedoras? Olha, que incrível. A fé, para mim, ela é um desafio diário. Ela é uma construção diária. Todos os dias de manhã é um resgate da fé, sabia? Porque aquilo que eu fiz ontem, o treinamento que eu entreguei ontem, o desenvolvimento que eu fiz ontem já é passado. Então, naquela manhã, eu tenho que acordar e renovar os meus votos de fé. Então, e as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Meu amigo, agora você matou a pau. Miser, né? Um dos significados de misericórdia, do latim miser, miséria, cor, vem de coração, miséria do coração. Todas as manhãs a misericórdia de Deus olha a miséria do teu coração, sabe das tuas necessidades, das tuas dores, o que você precisa, o que você anseia. Ele sonda você todos os dias. E você tem fé suficiente para todos os dias pela manhã aplicar a sua confiança nele? O fato é, Jonas, que eu acordei muitos dias da minha manhã preocupado e perguntando como vai ser. Foi quando eu recebi a resposta que enquanto você estiver preocupado, eu não vou fazer. Aí eu falei, não, aí já é demais, né? Vamos lá. Ou você confia, e aí Tiago fala assim, não pense tal homem que duvida que receberá alguma coisa do Senhor. É bíblico então? Pois é. Você duvida, você se preocupa, você está como a onda do mar, então você não vai receber. Zona de influência. Trabalhe, entregue, estude. Feche as portas para os ruídos. Ah, meu amigo,
Deus vai fazer a parte dele. Receber é um oceano. Deus pode te dar o que Ele quiser te dar. Mas para você acessar isso, você precisa doar. Tem que ser uma fé prática, né? Às vezes a gente tem uma fé só de vitrine, né? Mas a gente não pratica ela, né? A gente fala que serve a Deus, que confia no Deus Todo-Poderoso e às vezes nas decisões diárias ou nos desafios a gente está operando no medo, né? A operação do medo. Jonas, olha só como é a operação do medo. Eu queria fazer uma reforma na minha casa. E você sabe o quanto que gasta com reforma. Você é engenheiro, você é engenheiro civil, você mexe com construções, construtora. Isso é seu negócio. E eu fui mexer com a reforma da minha casa. Coloquei um irmão lá, um servo de Deus, que mexia com reforma, fazer a reforma da minha casa. E o irmão pegou a maquita e cortou o dedo dele. Teve uma amputação dentro da minha casa. Nossa. Meu irmão, por descuido, sabe? Não usem o celular com maquita. A grande questão é que eu fiquei desesperado, né? E aí o irmão teve aquela amputação do dedo dentro da minha casa e o Espírito Santo falou assim para mim: é o meu servo, não paga INSS. Tá aí essa situação. Só que você vai cuidar dele. Vai pagar todo o valor como se você tivesse, como ele tivesse concluído a obra. Vai dar todos os medicamentos, cesta básica. Eu fiz tudo, só que fiquei sem budget. E agora, como eu termino a reforma da minha casa? O irmão tinha aberto a casa toda, choveu, alagou tudo. Nossa. E eu disse: e agora, Deus? Jonas, eu saí na casa, assim, olhando aquele tudo destruído. Eu falei: e agora? O que eu vou fazer? Por que eu fui começar essa reforma? Uma voz, aquele testemunho interno, falou assim: se não tendes fé, não continue essa obra. Talvez essa seja a resposta para alguém nessa tarde. Amém. Amém, meu amigo. E aí, no dia seguinte, que eu fiz tudo que Deus mandou, amparei o servo do Senhor, cuidei dele, fiquei sem budget, um amigo me liga e falou: David. Eu falei: oi, passa sua conta para mim. Eu falei assim: irmão, eu não preciso disso. E olha como eu estava precisando. Eu falei assim: a sua amizade é o mais importante na minha vida. Eu falei assim: irmão, o meu negócio nem é contigo, é com Deus, cara. Eu estava dormindo 3 horas da manhã, Deus falou: você vai dar esse valor para o David. Eu falei assim: Deus, é muito valor, não é não? Era todo o budget de reforma da minha casa. E aí ele falou assim: então tá bom, Deus. Se é o Senhor mesmo, a minha esposa vai levantar e ela vai dizer que tem que dar o valor para o David e ela vai ter que falar o mesmo valor que o Senhor acabou de colocar no meu coração. 4, 3, 2, 1, a esposa levanta e fala: gente, a gente tem que dar um valor para o David. Ele falou assim: é mesmo? Qual é o valor? X. Aí ele falou assim: pronto, estou depositando na conta. Todo o valor do budget da reforma da casa estava na conta às 9 horas da manhã. Fé, fé, fé. Você tem fé? Amém. Porque no final, a fé, ela precisa andar com obras, né? Você confia que Deus está falando com você? Você confia no direcionamento de Deus? Você confia que verdadeiramente Deus está na sua empresa? Você tem essa confiança? Meu irmão, pode vir tempestade, laninha, se venha lá, o que for, Deus vai estar com você. Cara, isso é incrível. Você fala, a gente começa a refletir em alguns momentos da vida ou alguns períodos, né? Algumas situações. Mas é engraçado, por exemplo, quando um cenário é de crise e aí você vê Deus cuidando, né? O Cid mesmo compartilhou aqui uma história de um empreendedor cristão nos Estados Unidos que tem uma empresa lá, enfim. E no momento da pandemia, o cara multiplicou 7 vezes o faturamento dele. Né? Mas foi para o joelho, foi para a oração, pediu a bênção, a direção. E Deus sustentou ali, né? Então, é a fé prática mesmo, né? Acho que muitas vezes está faltando a gente usar esse recurso que a gente tem à nossa disposição, né? Que basta um posicionamento, uma atitude, né? Crise é um maior... Assim, as crises, quando elas vêm, elas transformam você. Você percebeu que toda crise transformou você? Sim. Todas as crises nos transformam. E todas as crises que eu passei foram por uma transformação. Foi Deus me modelando, foi Deus me ensinando, foi Deus transbordando sobre mim. Foi Deus tirando as arestas. E houve crises que eu passei, meu irmão, que fizeram com que eu me tornasse quem eu sou hoje. Show.
E como ter uma empresa que glorifica a Deus, né? Realizando aí negócios que impactam a eternidade? Aí, A UIA faz isso hoje? nossa, eu tenho convicção disso. Eu recebo testemunhos de pessoas que falam assim: hoje eu mudei minha vida. Hoje eu estou sendo transformado. Teve uma pessoa que eu atendi e ela falou assim: eu carreguei 30 anos essa dor. Em 1h30, tudo foi transformado. Show. Coaching, life coaching, mas basicamente você vai fazendo a sessão e de repente aquela sessão foi tão tomada pelo Espírito Santo, sem falar em línguas. Tem horas que o negócio vem mesmo, mas sem falar em línguas, com técnica, com desenvolvimento, sendo cheio do Espírito Santo, Deus vai te guiando no processo. E você vê pessoas sendo transformadas na sua frente e vivendo uma vida que vai glorificar a Deus. Mas no final de tudo, a UIA ela vive debaixo de um valor. As leis de Deus, as leis do país e minha ética pessoal e o meu propósito. Enquanto eu estiver dentro dessa proteção da palavra e andando nos caminhos do Senhor, então, meu amigo, essa empresa sempre vai glorificar a Deus. Amém. Amém. Essa é a UIA. O ambiente de trabalho ou a empresa, você acredita que eles são um campo missionário? Demais. Eu tenho um testemunho tremendo para contar disso rápido. Eu me lembro que era de manhã, assim, eu estava num departamento grande e eu disse assim, eu estava trabalhando bastante, falei assim, hoje eu vou entrar mais tarde. Eu também hoje eu vou à forra, vou entrar às 8h. E aí, vou entrar às 8 hoje, mó rebelde, né? E aí eu entrei às 8h no departamento, mas eu estava tão feliz porque eu tomei banho bem, comi bem, meu café da manhã e entrei. E eu tinha feito as minhas orações. E eu entrei e falei, bom dia! 20 pessoas do departamento. E entrei, sentei, fui trabalhar tão feliz. E eu vi que uma moça ficou olhando assim. Eu falei, nossa, cara, acho que o meu bom dia incomodou. E aí comecei a trabalhar daqui a pouco no Teams. Sabe o Teams, né? Começar aquelas mensagens, né? Oi, David. Eu falei, oi, tá tudo bem? Eu falei, comigo tá, e com você? Eu vi um negócio esquisito aí com você. A gente pode almoçar junto? Eu falei, claro que pode. Aí a gente deu 12h e ela veio almoçar comigo. E aí ela falou, cara, eu estava numa angústia essa manhã, mas numa angústia de alma, porque eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Ela abriu a dificuldade, mas aconteceu algo. Você abriu a porta hoje de manhã e eu olhei e eu vi, eu estou falando que eu vi, veio uma luz, cara, amarela, e ela entrou dentro do departamento. E quando você falou assim, bom dia, uma mão veio daquela luz, enfiou a mão no meu peito. Olha a visão que a menina teve. E arrancou toda aquela angústia que eu estava sentindo. O que é isso? Ela falou assim, o que você tem? Nem te conto. Eu ri tanto, né? Pessoa formada em psicologia, falar uma coisa dessa para você. Então, ela falou, eu queria saber o que é isso. E foi ali que eu pude falar um pouco mais do Evangelho, falar de Cristo, falar da fé. Às vezes você não precisa falar um paz do Senhor. O teu bom dia cura vidas. O teu olhar cura vidas. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. E fé é uma decisão diária. Muito bom, meu amigo. Muito bom. Qual que foi a experiência mais marcante, né, que você viveu em fé e viu Deus agir nesses anos empreendendo? Uau, eu tenho tantas experiências profissionais, pessoais, mas uma me marcou muito. Eu tinha pedido um presente para Deus. Olha, que coisa, né? Parece uma criança esperança, né? E eu pedi um presente para Deus, porque dezembro estava chegando. Meu aniversário é 11 de dezembro. E isso foi o ano passado, né? Eu falei, Deus, gostaria aí de um presente no meu aniversário. Tá chegando, né? E eu já pedi nos outros anos e meio que nem recebi, né?
Oração. Com os olhinhos do gatinho do Shrek tipo, lá. né? Aquele gatinho do Shrek. Deus, acho que ele ri, né, cara? Eu acho que Deus se alegra com isso. Pastor Fábio ia falar assim, ô miserável. E aí eu acredito que aquele dia eu recebi o sorriso de Deus e Deus ouviu a oração. No dia 11 de dezembro, a gente estava em negociação com um contrato muito alto. Tinha alguns dígitos esse contrato. E no dia 11 de dezembro eu recebi a resposta, vamos fechar com a UIA. Aí Deus falou assim, tá aí o meu presente para você. Nossa. Sustentou minha família por 1 ano o projeto. Glória a Deus. Todos os custos Deus faz. Então, tem muitos outros, mas esse foi especial. Porque, sabe quando a criança chega para você e fala assim, pai, eu quero um danoninho, meu, quero... Tá, você já supre todas as necessidades, escola, comida, mas tem hora que teu filho te pede algo que é um mimo, né? E eu acredito que Deus é esse Deus, sabe? Que ele olha para você e fala assim, tá bom, eu vou te dar esse presente. Sabe? Deus, ele tem muitos presentes para entregar para nós. Amém. Muitos presentes. Muito bom, meu amigo. Vamos fazer um bate-pronto? Vamos lá. Brincadeira é assim, eu vou fazer algumas perguntas e você tenta responder numa única palavra. Pode ser? Vou tentar. Vamos lá. Um valor inegociável. Ética. Um hábito diário essencial. Oração. Um livro que te marcou. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um mentor ou uma referência. Tony Robbins, Pastor Ezequias, você, que é um grande amigo, não estou falando isso para jogar confete, porque não precisa. Obrigado. Um erro que te ensinou algo valioso. Quando eu não confiei. Se eu tivesse confiado, tinha recebido. Essa é especial, né? Esse é um aprendizado especial. Uma emoção difícil de dominar. Medo. Se você não dominar ele, ele vai te dominar e você vai operar no medo durante meses e você nem percebe. Um conselho para líderes cristãos. Seja cheio do Espírito Santo e do fruto do Espírito. Amém. O que mais te faz sentir vivo? Uau! Ouvir música me transforma assim, de uma maneira especial. E um outro ponto, posso falar outra coisa? Com certeza. Quando eu estou com os meus filhos, brincando com eles, conversando com eles, rindo com eles, porque eles falam cada coisa que eu acho que vem assim da lua. Isso é demais, cara. Estar com as crianças é incrível. Uma frase que resume a sua missão. Desenvolvimento. Muito bom, meu amigo. Desenvolvimento. Forever. Infelizmente, a gente está chegando ao fim. A gente passaria horas aqui conversando e te ouvindo, né? Incrível. É sempre uma alegria, mas obrigado por aceitar o convite, obrigado por vir aqui compartilhar no Legado 145 um pouco da sua história, né? Das experiências, os insights que você trouxe, o conhecimento. Obrigado, João. Inclusive, se você que nos ouve, a UIA ela é uma empresa que assessora líderes e empresários, ajuda empresas, né? Em processos, em métodos, em desenvolvimento, em autoconhecimento, né? O Life Coach ele traz muito essa questão Demais. do autoconhecimento e são ferramentas poderosas que te levam para um outro nível, né? Então, se você passa por algum desafio aí na sua gestão, na sua liderança, na sua empresa, procure a UIA, procure o David, é um homem de Deus, é uma pessoa que eu posso recomendar, né? Porque eu sou um case, né? Da UIA e dos treinamentos, então fica aqui a recomendação. Obrigado, meu irmão, por estar aqui com a gente. Foi muito poderoso, muito produtivo. E tenho certeza que você, mais uma vez, transbordou aqui hoje na vida de muitas pessoas que estão nos ouvindo. É a minha missão. Obrigado. Obrigado, Jonas. Eu não sei como agradecer, porque eu me sinto
cumprindo o meu chamado. Amém. Obrigado. Para você que nos acompanhou hoje, né, nesse mais um episódio do podcast do Legado 145, todas as semanas nós temos aqui homens e mulheres de Deus, pessoas de fé, compartilhando sobre empreendedorismo, sobre fé, sobre negócios, compartilhando histórias de vida, né? E aqui você vai ter muito insight, muito conhecimento e com certeza você vai ser impactado por esses episódios. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Dessa forma você nos ajuda e recebe em primeira mão toda vez que nós aqui lançarmos um novo episódio. David, se Deus e as pessoas que você mais ama, né? Imagino que a sua esposa, seus filhos, também os líderes que você ajudou aí a formar, a transformar, estivessem te ouvindo agora, qual legado você gostaria que o seu nome deixasse? O legado que eu gostaria que o meu nome deixasse que significa muito para mim é o transbordar do amor que espelha o medo. O meu nome em hebraico significa amado. E eu quero que as pessoas todas recebam esse amor de Cristo, esse amor de Deus. Porque quando você é inundado no amor do Espírito Santo, meu amigo, não há limites para o desenvolvimento. Esse é o legado que eu quero deixar. Que os meus filhos olhem para mim e falem, meu pai era um homem cheio de amor. Que a minha esposa olhe para mim e fale, meu esposo era um homem cheio de amor. E é isso que eu busco todos os dias. Esse é o legado.